funcionar, vai ficar perfeito. Porta aberta ou porta fechada? Não mudou nada. O que? O som, a iluminação? Não. Não. A câmera tem duas automáticas. Pedro. Pode, na hora que você fala pode. Pode. Open News, tá no ar? Tá no ar. Pode começar? Pode. Open News, boa noite. Estamos aqui ao vivo em Pinheiro, São Paulo, 19 horas e 10 minutos. E hoje a turma é grande, né? E o Open News é o primeiro canal digital que tem no mercado. Por quê? Fora o nosso bate-papo aqui no podcast, nós temos os avatares. São 6, 7 avatares e produzidos todos com inteligência artificial. São 6 ferramentas, né, de inteligência artificial que a gente produz esses vídeos que vocês estão seguindo aí, estão acompanhando, curtindo, dando like, se inscrevendo no canal. E vamos em frente. Boa noite, Girão. Tudo bem, Girão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Roberto Girão, ele é especialista de produto Microsoft na SLD. É isso? Isso aí. Boa noite. Boa noite, Rodrigo Ledo. Boa noite, Pedro. Tudo bom? Tranquilo? Tudo bem. Gerente de produto da HP dentro da SLD, vai dar um show de portfólio hoje para nós aqui, é isso? Isso aí. Um apresentador da solução HP no mercado. Boa! E nós estamos aqui com a nossa amiga Antonella, né, terapeuta integrativa, que no final ela vai tentar explicar pra gente o que é procrastinação no negócio. Você que é vendedor aí, segura aí que tem novidade. Ufa, tudo bem, João? Tudo bem. Vamos respirar, né? Respirar. E como é que foi esse negócio do Windows 10, o Windows 11? As empresas migraram, as revendas ofereceram. Qual foi a sua percepção aí da migração do Windows 10 para o Windows 11? Bom, como todos sabem, 14 de outubro foi o último dia, né, do prazo para atualização do Windows 10. A partir do dia 15, né, o Windows 10 não tem mais o suporte, né, da Microsoft. A partir do dia 15 de outubro. 15 de outubro. Não tem mais as atualizações. Então, né? não temos mais atualização Não. do Windows 10. Não temos mais. E com isso a gente tem um cenário bem curioso, né? Porque a Microsoft já está num trabalho bem forte há mais de um ano, né? Desde 14 de outubro de 2024, fazendo um trabalho muito grande de conscientização, evangelização, para as empresas terem essa questão de por que eu devo atualizar, né? Eu tenho que atualizar por quê? Né? Então, para você ter uma curiosidade, Pedro, no ano passado eram 12 milhões de máquinas aqui no Brasil não compatíveis com o Windows 11 que precisavam ser trocadas. Um ano depois esse número baixou para 9 milhões. Vendemos 3 milhões. 3 milhões. Ufa! Trocamos esse Isso é parque, pouco, né? é muito. Dentro das expectativas, eu diria que, apesar de ter sido um número bom, ficou aquém do que se esperava, né? Dado essa questão dessa quantidade de máquinas e esse parque que a gente tem, né? Mas isso é uma coisa bem curiosa, né? Porque a gente vê aí nas organizações, você tem aí uma questão de uma resistência cultural das empresas e uma resistência operacional, né? As empresas procrastinam, deixam para depois. Profissional, daqui a pouco eu vejo esse projeto. Daqui a pouco eu vejo, seja por N motivos, seja pelos funcionários já estarem acostumados com a plataforma do Windows 10, eu vou ter que trocar, vou ter que dar treinamento, vou ter que ensinar, vou ter que fazer um planejamento maior. E as pessoas vão sempre achando que nunca vão ter problema com isso, né? Só que na verdade com isso você vai gerar uma série de questões, problemas, né, de segurança imediata, né? Você fica com uma máquina que está aberta para o mundo, que não vai ter mais atualização, você pode ter problema de malware, pode ter né? uma perda de dados ali grande. Exatamente. Entrando por qualquer máquina daquela que não está atualizada e invadindo o sistema da empresa. E fora uma máquina dessa, que a gente está contando aí com 5 anos de uso, mais ou menos, né, os custos intangíveis de manutenção, né, frequente, essa coisa toda, né, que a empresa acaba tendo custos que você não entende. E por mais que esse grosso dessas máquinas todas esteja no mercado de pequenas e médias empresas, né, muitas delas prestam serviços e têm certificações de ISO. Aí você imagina o problema que uma empresa dessa tem quando vai fazer uma renovação, né, anual do certificado dela, que o cara chega lá, sua máquina tem um sistema operacional vencido
e tem brechas de segurança, né? Como é que a pessoa vai? Mais um problema. Mais um problema em relação até ao próprio core business da pessoa. Mas você assim, em tão pouco tempo, você passou por tantos temas aqui que eu fiquei meio confuso. Né? Porque eu ando a 30 por hora só. Você tá todo a 120, né? Eu queria entender o seguinte, 3 milhões de máquinas, os fabricantes têm essa potência de produzir mais que isso? Vamos supor, se o mercado tivesse comprado 5 milhões, a HP tinha máquina para entregar? Não. A empresa A, B, C, daí ia ter máquina para entregar? Não, não teria, porque teoricamente o mercado brasileiro de computadores, juntando o varejo com o corporativo, aí o corporativo se lê máquinas com Windows Pro, né, que aí você tem a educação, governo, large enterprise e as pequenas e médias empresas, né? Então você tem aí 50% a 50%. Então você tem, teoricamente, o Brasil ele tem um parque industrial para produzir 6 milhões de máquinas ano. 6 milhões de máquinas ano. 3 milhões para o varejo e 3 milhões para o mundo corporativo dentro dessas verticais que eu comentei. Então, teoricamente, o que se baixou foi o que se produz normalmente, né? Você não teve um ganho de escala como se imaginava. Né? Não vendeu 1 milhão de máquinas a mais. Não vendeu. O que se esperava aí ter aí eu imagino que a gente não tem esses dados concretos porque os fabricantes, nem a Microsoft, eles abrem, né? Mas acredito que entre 5 e 6 milhões de máquinas com Windows Pro que se esperava ter vendido nesse ano. E aí, né? Em função, não aconteceu isso, então a gente imagina que isso não aconteceu e nós estamos aqui para levantar o problema, para colocar o dedo na ferida. Sim. Foi falta de treinamento, foi falta de acompanhamento nas revendas, foi falta de motivação, foi uma campanha adequada, o vendedor procrastinou, o vendedor deixou de oferecer, faltou produto. Acho que vale a pena falar um pouquinho de cada tema desse e até para depois a gente poder chamar a Antonella e ela explicar para a gente o lance da procrastinação. Por que deixou para depois, né? Eu acho que é uma questão cultural, né? Principalmente, né? Você tem o latino, por essência. Você pega, eu tive num evento da Microsoft na Colômbia, né? Então, tirando, aí você pega Brasil e México, que são os maiores mercados, foi muito parecido, né? Você não teve esse resultado assim. Nos mercados menores, né? Você teve aí uma troca mais efetiva, né? Mas tem Chile e Peru andando mais rápido proporcionalmente. Chile, Peru e Colômbia são naturalmente, Chile principalmente, né? É um país que está sempre mais na vanguarda, né? Da tecnologia. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem noção, hoje o Brasil é o terceiro maior mercado de potencial para troca de máquinas. Primeiro Estados Unidos, segundo China. Terceiro não. Aí tem ali um pouco a Índia também, mas aí o Brasil é terceiro, quarto, né? Então seria Estados Unidos, China, Índia e Brasil. Por exemplo, a Europa praticamente tem 95% do parque dela já atualizado, né? Então os países ditos de primeiro mundo, né, avançados e com uma economia teoricamente mais robusta. Se deu a resposta, né? A economia teoricamente mais robusta. A perda menor. Não vai correr o risco. Mas também você, a população é menor do país. Né? Sim. Então, você tem hoje na Europa, está complicado, né? Você vê a Alemanha com problema, né? A própria Espanha com recessão, a França sempre naquela coisa, né? A Itália nem se fala. Mas mesmo assim você tem essa cultura de você fazer essa atualização. Você pega as grandes empresas do Brasil, né? As multinacionais todas, elas já fizeram essa atualização, né? O grande problema aqui no Brasil são as pequenas e médias empresas, que são empresas até 300 computadores, que são empresas de cunho nacional. Né? E essas são as que sofrem mais, né? Você tem mais empresa de dados, que gasta um processo que leva 1 hora para fazer uma multinacional, ele leva 2 horas e meia, 3. Sim, exatamente. E aí vai. Mas vamos chamar o Ledo para falar um pouco de portfólio. Tá? E o portfólio da HP, como é que ele entra? Como é que você está vendo essa migração dos 10 pontos? A HP agora está no momento de transição de portfólio, né, de produtos, principalmente nas linhas de entrada ali. A gente teve um final de ano fiscal da HP agora no mês de outubro, que foi onde a HP termina seu ano fiscal 2025, que já inicia 2026. Então ela já iniciou ali em 2026 com uma troca principalmente nos processadores de desktop, na linha dos ProBooks, já vem com processador Ultra, já vem com o processador da 14ª geração do desktop. E também com uma linha um pouco mais completa, já colocando inteligência artificial dentro dessas linhas de entrada também, já
vendo muito essa questão da segurança, né? Na linha do 440, 445, trabalhando com processador Intel, processador AMD. Isso, já quando está com Intel, com inteligência artificial. Isso. E aí ela também tem máquina com 14ª geração ainda. Já tem máquinas desktop, né, que são os desktops dos anos 80, que são os mais de entrada, trabalhando ali com 14ª geração. Os mini também já vindo com 14ª geração, para atender todos os públicos, né? Tem tanto o público que tem uma necessidade mais de uma máquina mais de entrada, que está procurando muito mais o preço, do que um produto também que está procurando muito mais o desempenho e tudo mais. O portfólio da HP de notebooks começa com 250R. Isso, na minha notebook. Aí nós vamos ter 5, 8 GB, 256, 5, 8 Isso, GB, 16. isso. Essas são as máquinas carro de entrada, mais vende. No notebook a gente está trabalhando o processador 13ª geração. Esse 13ª geração. Legal, depois eu migro para o 440. Isso, eu migro para o 440, que aí já vem com a Intel Ultra. Intel Ultra, aí nós vamos ter Ultra 7, Ultra 5, é isso? Isso. Legal, e aí vai embora. E depois nós temos o 445 com processadores Ryzen. Isso. Ryzen 5, Ryzen 7. Exatamente. Legal, máquina já com 16 GB, HD de 512, SSD. Exatamente, todas as máquinas já vêm de lista com essas memórias, SSD. E se o cliente encontrar dentro do portfólio HP uma máquina que não consiga atender ele, a HP tem um processo de CTO onde ele pode pegar a máquina produzir. e produzir. Mas depois do 440, 445, nós temos 640 aí. 640. Você pulou ele, olha como eu li, eu fiz a sessão de casa. 640 também eu acho uma máquina legal. Sim, 640, 840. E o 840 e continua, né? São famílias que vão crescendo ali. Porque tem demanda o 840 e nós como revendedores, a gente não acha produto. Eu queria que você falasse para mim o seguinte, então quando você tem um portfólio extenso desse, 250, 440, 445, 640, 840 e continua, e tem ótimas máquinas aqui para cima, por que não tem um portfólio inteiro na distribuição? Qual que é a política da HP em relação a isso? O que acontece, na verdade, não é nem tanto uma política da HP, é muito mais uma política do distribuidor. A SND está mudando um pouco agora o seu perfil, nós estávamos nos recolocando ao mercado, ficamos um pouco afastados do mercado em relação ao HP. Hoje nós somos o segundo lugar no market share crescendo, tá? Tivemos um crescimento muito bom dentro desse ano fiscal HP. Parabéns. Dentro de casa de 80% de crescimento de um ano contra o outro. Então conseguimos montar um time excelente dentro da SND, que está muito próximo dos parceiros, muito próximo do nosso vendedor, buscando essas soluções. Então hoje a gente já começou a trabalhar com um portfólio mais completo. Então dentro da SND a gente já tem produtos 640, 840 dentro do estoque, só que a gente vem comprando em poucas quantidades, até porque como está nessa transição de linha, ainda tem toda uma questão do mercado absorver esse novo produto. E aí tem um lance assim, né? Pode não ter pronta entrega, mas você pode encomendar e entregar em 30 dias. A gente consegue encomendar 30, 45 dias, a gente consegue fazer essa produção com o HP. Quer dizer, esse portfólio de notebook todo você consegue atender. Consegue. Depois vem os desktops, e depois tem a família de workstation e workmóvel. Isso, o workmobile e as torres, né? São as mais desktop dentro da linha de desktops da workstation. Tá. E HP migrando de 10 para 11, como é que vocês estão vendo isso? O teu parque de máquina instalada, porque você tem tem X milhões de máquina instalada aqui com Windows 10, tem máquina ainda com Windows 7. A gente teve muito desse crescimento voltado a isso, né? Porque a SND vem fazendo um trabalho junto com os parceiros já há um bom tempo, né? Então entra muito nessa questão da procrastinação. Já tem quase um ano que a SND vem batendo nos parceiros e falando, olha, entre em contato com o seu cliente final porque vai terminar o suporte da Microsoft, o cliente vai precisar fazer essa atualização de parque dele, e se quanto mais deixar para frente, menos máquinas a gente vai ter no mercado, muito provavelmente também componentes podem faltar, então a gente já vem fazendo esse trabalho já há um bom tempo, em parceria com o Girão e com os nossos parceiros, então o mercado está sendo comunicado já há algum tempo, e com isso a gente conseguiu fazer uma boa troca de parque até migração de outras marcas. Sim, né? Percebendo isso, tem uma evolução. Temos uma evolução aí de proximidade com o cliente. Nosso time de marketing também tem ajudado bastante na comunicação, no fim do suporte. Então a SND tem batido muito no mercado com essa informação. Mas eu entendo um pouco da questão da cultura do brasileiro de deixar tudo para depois, de procrastinar um pouquinho, deixar esse e-mail para amanhã, trocar esse parque. Mas isso é responsabilidade dela. Não, mas eu estou olhando aqui no ponto de vista. Não é por eu, acho. Depois a doutora explica como que isso funciona no nosso dia a dia.
Girão, você tem procrastinado muito? Você tem deixado para depois? A única coisa que eu tenho deixado para depois são as férias, né? Não, tá bem. Então não... Não, né? Aí não dá. Não, assim, não tem como, no caso da gente, deixar para depois, porque realmente acaba virando uma... A gente nunca gosta de fazer um ataque soviético no cliente, né, de assustar, etc. Mas é uma questão realmente de segurança imediata, né? Então, cada dia que passa, né, mais ainda você vai ter a possibilidade da pessoa sofrer um ataque cibernético. Então, cada vez mais, isso do fim suporte foi um tema totalmente difundido no mundo, né? Então, você imagina aquelas pessoas que têm má intenção, né? Tem os cybercriminosos aí, estão atentos aí, né? Então, é uma questão realmente de... A gente entende questão de planejamento, questão de custo, orçamento e tudo mais, mas realmente é uma questão séria, né, de segurança das empresas, né? Então, cada dia que passa, você aumenta os custos intangíveis, né, que é as manutenções, o tempo que a máquina demora para funcionar. A gente tinha que conseguir passar isso de uma forma melhor, né? Porque o que acontece, Antonelli? Você imagina assim, ó, você tem um notebook de 2 anos, de 3 anos. É passível de você ter um problema com ele amanhã. Agora, se eu ligo para o cliente e falo assim: oi, meu cliente, você tem 30 máquinas com 3 anos? Cara, amanhã vai queimar uma. Cara, não você entendeu? Não, porque essa máquina tem 3 anos, cara. Sim. Acabou a garantia. Você sabe, Pedro, o Windows é 10. Eu brinco muito com a questão básica, por exemplo, do nosso automóvel, né? Que é a troca de óleo, né? A gente acha que o óleo está ali e vai deixando, tem gente que vai deixando, tem que trocar com 7, 10 mil, quando vê está com 30 mil. Meu motor inteira, só ao invés de esvaziar e completa. Só que o Windows não dá para completar. Tenho 10, coloca mais um pouquinho para ficar 10,5. Eu acho que tem também a questão do cliente, ele não está enxergando também outros gastos que ele pode vir a ter, porque hoje tem muito a questão, tem um parque de 30 máquinas, 50 máquinas, e eu não tenho esse valor para trocar todas as minhas máquinas. Então eu vou deixar para depois, mas se ele sofrer um ataque, quanto que ele pode perder em valor? Uma empresa que trabalha com faturamento, quanto que ela pode perder, ficar 2, 3 dias sem faturar? Então, acho que isso... Nós vamos voltar nesse tema, mas eu queria fazer o seguinte: eu vou colocar o Everton Ricardo, ele é de Navegantes, então ele é empresário, tem uma empresa, uma construtora grande lá, e ele é escritor. E eu queria ver dele, e é usuário HP lá também, né? Quer dizer, por isso que nós vamos colocar ele. Eu pedi para a produção colocar ele via Teams aqui, entendeu? É tudo ao vivo. Você que está assistindo a gente, já se inscreve no canal, aproveita, deixa um like, compartilha com os amigos, porque nós precisamos crescer. E o Everton vai entrar aí daqui a pouquinho para falar para a gente o que é a Maga, que é a construtora dele, legal? E por que ele está crescendo rápido. E essa parte de monitoria, como é que é bom? Você fala monitoria, não. Ele faz mentoria. Olha, tá dando branco, cara. Será que é cansaço, estresse, guerreira? Eu acho que você está procrastinando as férias também. Monitoria também, Estou chegando. Portugal me espere. E... aí, tá entrando com a gente aí, deixa eles se configurarem no Teams. Muito curioso. Que é ao vivo, cara. Ao vivo é assim, né? Ao vivo tem as dificuldades. Tá escutando aí, alto e claro, Everton? Tem som de lá pra cá? Sim, tudo bem? Boa noite. Pedrão, boa noite. Boa noite, boa noite. Estou aqui com o Girão da Microsoft, da SND. Tudo bem? Com o Ledo, com a Antonella. Tudo bem, turma? E ele é o... Boa noite. Everton, queria que você falasse um pouquinho o que você faz em Navegantes, Itajaí, aí, Santa Catarina. Diz que você é campeão aí de compra de máquina HP. Não precisa falar isso, porque senão amanhã o telefone toca o dia inteiro. Oi, tá comprando, tá comprando. Obrigado, Pedro. Vamos lá. Eu não deixei para depois, eu estava acompanhando vocês aí, né? Não deixei para depois. Sim, somos usuário HP e o Windows no escritório aí da empresa, né? Construtora, incorporadora aqui na cidade de Navegantes. Eu estou te ouvindo bem, pode falar. Pode falar, dá sequência aí. E na verdade agradecer você, Pedrão, pela oportunidade para poder falar aí do nosso desenvolvimento como construtor e incorporador
e agora também com a mentoria Construtor Milionário e com o livro. Eu estou sabendo que não chegou aí ainda o meu presente para você, que é o exemplar do meu livro aqui. Eu queria poder participar dessa live contigo e já ter entregue esse exemplar para você, mas aí a gente vai conseguir logo na sequência fazer um sorteio aí para todos os seus telespectadores. Legal, então conta pra gente um pouquinho, qual foi a sua ideia de escrever esse livro aí? Cara, a ideia foi deixar de passar as informações para quem sempre me perguntava, no sentido de pedindo ajuda para participar do mercado de construção civil em Santa Catarina, e tirar esse espaço, essa lacuna no mercado de que o empresário tem dificuldade de passar o segredo, vamos dizer assim, né, que não é segredo, né, para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora. Muitos amigos meus de faculdade, inclusive professor meu de faculdade, sempre me pedindo informações e ajuda no empreendedorismo aí no mercado de construção, e aí eu entregava tudo isso de graça, e agora faz 3 anos eu resolvi cobrar por esse conhecimento, e eu tenho mais de 100 alunos online, né, no nosso programa de mentoria, e o livro, na verdade, é um resumo de tudo, um estudo de caso de um empreendimento meu aí para mostrar a viabilidade do empreendimento, a margem de lucro, como aumentar esse lucro e como diminuir desperdício e etc e tal, né? Então o livro, na verdade, esse já é o meu 4º livro, tá, Pedro? Eu tenho mais 2 livros como coautor e um outro livro solo também, que só tem em PDF, que está na Amazon, e esse livro aqui que eu lancei esse ano 2025. Então eu estou rodando o Brasil aí fazendo lançamento, já estive em São Paulo, em Alphaville, Curitiba, Balneário Camboriú, enfim. O livro não é a autobiografia minha, não falo que eu vim lá de Barbacena, etc., quando tudo era mato, né? A ideia é realmente fazer um estudo de caso. Então o livro é bem prático, tá? Muito bom. E a Maga Engenharia, Maga Empreendimento, vocês vendem o quê? Apartamentos, prédio comercial, como é que funciona? Sim, a Maga Empreendimentos, ela trabalha exclusivamente na cidade de Navegantes, que é uma cidade vizinha de Itajaí. A gente trabalha exclusivamente com apartamentos residenciais. São 12 anos de história, mais de 350 apartamentos, 9 prédios, eu estou indo agora para o meu 10º prédio. Eu sou engenheiro civil de formação e atuo nessa área aí desde quando eu me formei, né? E é isso, trabalhando na cidade de Navegantes para investidores e para moradores local, né? Cliente final. Cidade de Navegantes, não sei se o pessoal aí conhece, a cidade de Navegantes, ela tem o 2º maior porto de cargas do Brasil, só perde para Santos. O complexo portuário, né, gigantesco, na verdade, e é o 2º maior aeroporto do Brasil fora de uma capital, só perde para Viracopos de Campinas. Então é uma cidade muito próspera, graças a Deus. Apesar que é pequena, tem 88 mil habitantes. Mas cresce muito, né? Tem muito movimento. É isso aí. Eu acho que por ser pequena, ela tem essa... proporcionalmente, ela cresce mais rápido e com mais qualidade, né? Tanto qualidade de vida como qualidade financeira, vamos dizer assim. Ô Everton, obrigado pelos livros que não chegaram, estão chegando às 5 da manhã. O que eu faço? Entro aqui ao vivo e sorteio os 2 e passo para você mandar daí de Itajaí para as pessoas que ganharam. Queria agradecer aí a mensagem, boa sorte nos investimentos aí, e quando tiver oportunidade te chamamos novamente para você falar mais um pouco, né? Porque ele deve ter muita história lá, né? Legal? Obrigado. E continua comprando HP, viu? Que eu tô sendo cobrado aqui, ó. Com certeza.
Entendeu? Continua comprando HP, usando os equipamentos HP para você continuar entregando qualidade para o seu cliente. E o Windows 11, tá? Não vamos usar 10 não, tem que ser o Windows 11 agora. Sim, estava acompanhando aí, agradeço a oportunidade também, já aprendi com vocês aí, não posso deixar cair na intenção de esperar e o risco é grande, né? Principalmente perda de dados, né? Porque hoje quando você não atualiza a máquina, você está com um equipamento com Windows 10, por exemplo, não tem mais suporte. Então ele pode ser invadido ali por um hacker e através daquela máquina entrar na sua rede, pegar todo o seu conteúdo, tirar você do ar e aí para refazer tudo isso, né? E a gente estraga muito grande. E a gente está vendo isso, né? Com frequência em várias cidades com as empresas gigantes, né? Sim. Eles sequestram os dados e pedem milhões. Então eu acho que a função da Microsoft é bater nisso, divulgar isso o tempo todo para evitar que aconteça, né? E por exemplo, no teu caso, por exemplo, você tem aí questões de certificados ISO, né? Por exemplo, né? Sim, então, se você for, por exemplo, se você tiver alguma máquina desatualizada, isso que dê brecha de segurança, quando você for fazer a renovação dos seus certificados, isso pode prejudicar e atrapalhar também isso aí para você, né? Você ter uma não conformidade aí, né? Então, até nisso a gente tem que estar ligado, né? Também, né? A gente pensa, é só um computador, mas o computador ele faz parte do teu computador é que faz o teu projeto, né? Ele que viabiliza. Que está ali, né? Então... Eu queria fazer um comentário, Everton. Eu não entendo nada de engenharia, mas eu gosto muito da lógica, da fundamentação, né? Não sei quanto tempo leva para fazer a fundação de um prédio, que aí a gente vê que não tem aparentemente nada acontecendo. Isso super, na minha concepção, tem a ver com autoconhecimento, porque nada está aparecendo, mas está cuidando da estrutura, para depois falam que dá para subir uma laje por semana. Não sei se é verdade isso, mas a rapidez, depois que a estrutura está solidificada, aí você para pensar. E a nossa vida está nesse negócio chamado celular e dá para você fazer um pagamento no aeroporto para poder usufruir das suas férias numa boa. Se a gente não cuida, e quantas pessoas levam o laptop também para viajar, para ficar tranquilo? A minha recomendação é não levar notebook para viagem, né? Mas o quanto a pessoa também fica tranquila que ela pode fazer as coisas dela, que nem um vendaval, alguma coisa. Se a estrutura, me perdoa que eu não estou falando palavra do mundo dos engenheiros, mas assim, você pega a tubulação, se tudo tá rudo no sentido de estar estruturado, qualquer ventania, qualquer chuva, qualquer sol que racha o coco não detona, que depois de alguns anos começa a pular azulejo. Eu estou falando errado, né? Mas esse contexto do que acontece porque não se foi cuidado da estrutura. No meu humilde entendimento, essa parte tecnológica é super isso, né? Super. E no caso dele, também, né? Principalmente o Everton lá, por estar em Navegantes, que é uma cidade na praia, eu tenho certeza que uma das preocupações dele é com a fundação. Estou errado? Sim. Então não tem corrosão. Não, com certeza. Porque ele está numa cidade praiana, é isso? Vide lá o caso do Rio de Janeiro, o Sérgio Naia lá, né? O caso do Sérgio Naia, você lembrou disso? E o prédio E afundado. essa questão do ataque nos nossos servidores ali, computadores internos, o que me preocupa também é a lei de proteção de dados. Não, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, eu lido com o contrato todo dia, imagina, a gente vende, cara, a minha meta é vender um apartamento por semana, nós estamos falando de apartamento aí de R$1 milhão, né? Só que é dados do cliente, das testemunhas, da empresa dele. Sim. E o meu maior medo, na verdade, hoje, falando dessa parte de tecnologia e segurança dos computadores, é essa lei aí da LGPD. Mas tentamos manter atualizado e estamos sempre pensativo nisso para dar um passo à frente para se proteger e depois não chorar o leite derramado. Exatamente. E você quer ver outra coisa? Porque eu olho muito a questão dos paralelos, né? Uma construção bem feita, ela dá menos custo de manutenção depois. Sim, do mesmo jeito que um computador com todos os aparatos, eu vou falar da minha linguagem, tá? Os caches, os cookies e não sei o que lá, que ficam ocupando espaço do computador. Aí é culpa do usuário, que fica vendo porcaria na internet. Mas se eles não têm esse cuidado de manutenção constante, de melhoria contínua,
o custo é muito maior em todos os sentidos, né? Tem também a questão, tem no caso do Everton, ele citou a LGPD por causa dos clientes dele, mas tem também a questão dos projetos dele, né? Exemplo, o 10º prédio. Mas no 10º primeiro, alguém entra lá, rouba sem ele saber, rouba o projeto, vende para um concorrente e a hora que ele vai lançar o dele já está em construção no ele fica doido. Everton, foi legal. Muito obrigado pela participação. É só para a gente entender como é que está andando o Navegantes aí. Vamos marcar para você vir aqui ao vivo para falar 1 hora, 1 hora e meia aqui sobre construção. Legal? Um abraço, obrigadão. Obrigado. Um abraço. Boas obras aí, Everton. Tudo de bom. Fica com Deus. Obrigado, prazer. Tchau. Fica com Deus. Amém. Você vê, que mesmo uma empresa numa cidade pequena, em Navegantes, uma cidade de 80 mil habitantes, uma construtora pequena, tem essa preocupação de equipamento de ponta. Sim. Então está comprando workstation, está comprando 440, 840, máquina com 3 anos de garantia, com Windows 11, tem o parque atualizado. E agora você imagina aqui, por exemplo, nós estamos em Pinheiros, entendeu? O que subiu de torre aqui, o que tem de construtora aqui. Tem o banco Violeta aqui do lado, né? E aí, o que você fala disso? Como é que é esse portfólio teu de workstation, de workmóvel? Como eu coloquei, né? A HP ela vem fazendo essa mudança do ano fiscal, todo o seu portfólio, inclusive de workstation. Então a HP agora está lançando uma linha de workstation que ela consegue já atender muito bem o seu cliente ali dos produtos de entrada ali, que é a Z2, né? Que são as working, já vai com placa de vídeo até a 6.000. Então, se o cliente quiser, em todas as máquinas da HP Workstation, também todas elas saem com o Security, que é uma proteção em diversas camadas que a HP já coloca, desenvolveu para colocar dentro das suas Workstation e traduzindo assim para o pessoal de casa entender de uma forma mais tranquila, né? O que é o Wolf Security? Ele nada mais é do que um escudo que te protege enquanto você trabalha. Ele é um escudo invisível ali que vai te proteger em diversas camadas, ele é uma solução para poder te trazer toda essa segurança. E a HP já colocou isso em todas as suas máquinas. E a gente tem máquina a máquina de entrada até uma Z8, que são máquinas mais parrudas, para você poder hoje rodar e desenvolver diversas inteligências artificiais, né, como a gente também está na questão da inteligência artificial. Então, programar a inteligência artificial você pode fazer dentro de uma Z8 HP tranquilamente. E Girão, vamos lá. O que você conta de novo aí para vencer o prazo daqui para frente? Qual que é a ideia da Microsoft? Bom, a Microsoft vai continuar forte ainda até para o próximo semestre, essa divulgação, né, que a gente está falando aqui, da necessidade de atualização. Você viu aqui quantos temas que a gente falou com o cliente, né, da preocupação, né? Preocupação de roubo de projeto, preocupação da lei de proteção geral de dados, do que ele vende, né? Então, quer dizer, não é uma coisa só. Né? É simples. Não é simples. Não, vamos atualizar porque terminou o suporte e a Microsoft está me obrigando. Não. Isso é natural. Né? Você teve a evolução dos sistemas operacionais, tem uma hora que ele chega no limite que você não consegue mais, você tem que mudar de plataforma para você poder progredir. E aí a gente está com um futuro aqui, já não está nem mais batendo na porta, né? Já abriu a porta, a gente está entrando, que é a questão da inteligência artificial, que é um ponto que as máquinas novas, como o Ledo falou, né? Por exemplo, você hoje tem 3 tipos de computadores. Você tem computador normal, você tem computador, o pessoal chama PC AI, e tem um Copilot Plus PC. Esse aqui do meio é dos processadores Ultra, né, da Intel. Você tem aí já o que a gente chama de NPU, que é um novo pedacinho do processador na estrutura do computador, que ele vai fazer só a geração e processamento de dados da inteligência artificial, né? E ele é medido em TOPS, né? Então é unidade neural de processamento. Não querendo ser muito técnico, né? Só para o pessoal entender. E o futuro, que é realmente um computador para inteligência artificial, que é o Copilot Plus PC. Então a Microsoft ela tem 2 estratégias agora, né? Continuar nessa pegada de, olha, acabou, é importante vocês precisam correr, porque o tempo está passando, quanto mais tempo passa, mais você fica aberto, mais problemas você tem, mais custos indiretos. Que a pessoa, você é um computador,
com 5 anos de uso, Pedro sabe, né? A probabilidade de dar problema toda hora é grande, né? Porque a máquina tem um desgaste natural, né? Então esses custos indiretos, né? Você tem a garantia, de suporte, de manutenção e essa questão de você estar com a máquina desatualizada, que é o pior problema, né? É a questão da segurança. Você precisa não deixar uma brecha para você ter problema, né? Então é isso, a gente vai continuar nessa pegada de conscientização e, em paralelo, também desenvolver esse mercado dos computadores com inteligência artificial já incutido, né? Que isso realmente é um futuro. Por incrível que pareça, hoje, 30% da venda mundial já é baseada nesses processadores com CNPU, já para rodar a inteligência artificial. A IA local. É local. Então você tem a IA no cloud, como todo mundo usa, né? Você tem a IA local e cloud, que é os processadores Ultra, e você tem o Copilot Plus PC, que é 100% rodando local, né? Porque você pode ter o seu notebook com o processador Ultra, Isso. e aí você está usando internet compartilhada, ou seja, Exatamente. inteligência artificial compartilhada. Você está usando diversos, diversas ferramentas de IA. Legal? E aí você traz para cá os seus dados, mas não é teu. Exatamente. E com o Copilot, eu tenho a minha máquina, a Sim. minha NPU ali, Sim. a minha IA está aqui dentro. Ela não está aberta. Exatamente. Você está fazendo todos os Meu sonho. separados, né? É É só você dentro de comprar. casa. É só Assim, comprar. entendeu? Trabalhar. É um sonho real, só comprar. E você ter todas as suas ferramentas aqui dentro, porque é muito mais seguro. É impressionante. Muito mais rápido. Eu troquei meu computador há pouco tempo, já para um processador Ultra, né? É impressionante essa questão, né? Quanto melhor a performance te ajuda pra caramba, né? A gente estava até conversando, né? Tinha um colega que estava fazendo um shopping de preço, estava fazendo um shopping de preço na moda antiga, né? Planilha aberta numa tela e a tela outra no buscapé e buscando o produto. Né? Eu falei, cara, usa o Copilot que está instalado no teu computador. Dá para fazer mais rápido. Cara, ele fez simplesmente o seguinte, 88 produtos. Aí eu falei para ele, faz assim, ó, sobe a planilha no Excel, pede para o Copilot analisar a planilha e depois você pede para ele fazer 3 cotações distintas na web, baseado no part number. Cara, ele estava 2h30 tentando fazer o negócio, não tinha chegado no 15º. Que toda hora o pessoal trabalha, você sabe como é que é, né? Sim. Sempre vem um assim... O telefone toca, né? Vou tomar um café, vou fumar, vou não sei o que. Aí 2h30 o cara fez 14 linhas. Em 10 minutos ele fez os 88. Então é uma questão de produtividade, gente. Não é uma coisa, hoje em dia, você ter uma coisa abstrata, né? Acho que o conceito da empresa, assim, que a gente aprende quando fala, vou abrir um CNPJ, né? Quanto mais atualizado, mais arrumadinho ela tiver, menos problema você tem, mais rápido você anda, mais produtivo você é. Esse é o conceito da empresa. A empresa moderna tem que estar atualizada. Vou falar que é uma maravilha, não é uma maravilha, tem erros, mas assim, né, os erros são ínfimos em relação ao benefício que te traz, né? Eu queria migrar para a Antonella e conversar com ela um pouco, que ela trouxesse para a gente a experiência dela, falando de procrastinação. E aí, Antonella, o que acontece? O que a gente tem percebido nesse trabalho aqui com o Girão aí em 1 ano, né? Então foi feito o treinamento o vendedor acompanhou esse treinamento, ele entende que o cliente precisa trocar, ele foi lá no cliente, ele separou aquela relação de cliente dele para fazer um ativo ali, para ligar. O cliente assistiu um podcast, leu, porque a mídia bateu nisso o tempo todo, né? Sim. Recebeu mensagem, viu na internet e tal, mas ele se preocupou em trocar antes que vencesse, ele deixou para depois. Então, por que procrastinaram? Né? Por que o cliente procrastinou? Tanto a atividade de vendas como a atividade de compras, né? São 2 perguntas, né? Vamos lá. Vamos falar da fundação do prédio. Fundação do prédio. Vamos lá para Navegantes. Vamos lá. Eu vou até contar, gente, um momento confessionário aqui. Minha fábula preferida da infância era dos 3 porquinhos. Aí vocês vão falar, que raio tem a ver isso com tecnologia? O meu é pé do louco. Olha só. Se o porquinho tá com o faniquito do ciricutico de querer brincar e faz a casa de palha, o lobo mal assopra, aquela casa derruba.
Se ele faz a casa de madeira, lobo mal chuta a casa, ela derruba e ele fica vulnerável. Dá trabalho construir a casa de tijolinhos? Eu não sei o que aconteceu, mas parece que o prático fez no mesmo tempo dos outros dois, né? Essa é a minha impressão hoje vendo, né? Quando os dois estavam lá fazendo, e um fugindo, o outro já estava construindo praticamente no mesmo tempo, né? A questão aqui, se a gente tem uma visão de querer o resultado imediato sem construir, Sim. você começa pelo fim e não pelo começo, não tem chance de ter bom resultado. Então, a própria história dos investimentos, né? Se a gente pega, por exemplo, recursos, processos, pessoas e identidade para uma empresa nadar de braçada no mar da vida, vamos dizer. Recursos não é só um prédio com uma estrutura confortável, com ar-condicionado, iluminação, cadeira confortável para a pessoa não ter problema na coluna, tudo mais. Mas todos os recursos de uma boa internet para a pessoa poder fazer o trabalho dela. Sim. Ela não correr risco de ficar exposta com os dados e tudo mais. Ou de repente, com todas as travas também que as empresas precisam fazer para os funcionários não ficarem na empresa fazendo coisa que não é do escopo da empresa ali. E ao contrário, né? Às vezes está home e na realidade não está home, né? Está em casa. Sim. Só fica mexendo o mouse lá para mostrar que está trabalhando e não Pronto, tá, gerou polêmica no vídeo. né? Enfim, aí, os processos, o quanto as engrenagens, dá trabalho azeitar as engrenagens, mas pensando no longo prazo, isso é construir a casa de tijolinhos dos 3 quarquinhos. Pessoas, como é que você vai fazer tudo aquilo que você quer fazer? Essa é a minha praia, tá? Se de alguma forma o coração das pessoas não está impactado pro tal do engajamento. Ah, mas recebeu treinamento e ouviu e tava lá falando, tá. Só que a pessoa tava ali, o corpo podia estar. Mas você concorda comigo que esse ponto, e a pessoa estava ali, quando a gente vem para dentro da empresa, quando a gente vai para o departamento de marketing, fala, pô, preciso de uma verba, quero fazer uma ação, e esse problema não está na ação, porque se essa ação não envolver o profissional de vendas, o profissional de vendas não vai envolver o usuário final. Então, impactar a pessoa para ela poder entender a mensagem e falar, pô, eu entendi, a partir do momento que eu entendi, eu consigo transmitir. Acho que o grande sucesso que corroborando com isso aí, que a SND teve nesse ano, né? Que dentro do mercado, a SND foi o que teve o maior crescimento na venda de computadores, né? No nosso mercado de distribuição. E o que é interessante, isso que está falando, né? É a questão do foco, né? Então, por exemplo, a gente entende que o vendedor tem que ter um portfólio para vender 350 mil produtos, né? Cada um com a sua cota e cada produto ele tem facilidade ou não para vender. Então ele vai focar naquilo que ele tem mais facilidade, né? Então o que é esse foco? A gente estruturou lá de forma que pudesse apoiar o vendedor, né? E você livrasse o vendedor de certas coisas, né? Então, por exemplo, o apoio do pessoal da HP para que se facilite. Aquilo que a gente está falando da agilidade, né? Sim. Ele recebe uma cotação, imediatamente ele já está com preço para passar para o cliente, não ficamos procrastinando, vou ver depois, eu não sei o quê. Então, essa questão do foco e aquela coisa, né, do planejamento, execução e controle, né, aquela máxima da administração, né? Então, quer dizer, lá, falando do Eledo, né, do time dele, né, que o Eledo faz, chegou a coisa, não fica sentado em cima, né? Você já vê, já atende, já responde ou sim ou não, né? Porque o vendedor é prático, né? Você tem que, o brinco, né, que é binário, né? É sim ou não, né? Tomara que um dia seja um computador quântico, né, que tenha 3 bits, né? Sim ou não e não e não, né? Então, isso é interessante. Minha sugestão, humilde sugestão nesse contexto todo. Quando eu falo da conexão pelo coração, uma coisa é praticidade, agilidade, sim, expertise, saber exatamente tudo aquilo que os equipamentos podem oferecer. Só que se o coração daquele colaborador que está ali na linha de frente falando com o cliente, se ele não está com o corpo, a cabeça e as ações ali em direção àquele resultado... Sim, isso passar também conseguir passar para o cliente qual é o risco que ele está tomando. Eu acho que hoje no mercado também o que a gente tem muito são pequenas e médias empresas
que estão com o seguinte pensamento: eu não preciso atualizar isso, porque o cara que vai fazer um ataque hacker, ele não vai olhar para a minha empresa. Ele vai olhar para o banco, ele vai olhar sempre para empresas grandes. Está olhando para todo mundo. Então, Menos para mim. Menos para mim. Só que a hora que você for ver o ataque hacker, o hacker que está focado no banco, ele também está focado em todas as empresas, ele recebe o dinheiro. E o dinheiro para ele, independente de onde venha, tem todo o valor. Então, eu acho que hoje o principal desafio é mostrar para o mercado que esses riscos, como o Everton citou, a gente tem também riscos em relação ao LGPD, a gente tem projetos, o quanto que a gente tem de gastos se a gente deixar um hacker entrar na empresa e sequestrar o nosso servidor. Se fosse nessa lógica, a gente não sofria também todo dia, né? Assédio para quem dá uma mordida na conta da gente, né? Porque hoje, tentativas de golpes, elas acontecem em todas as plataformas, tanto no notebook quanto no celular. Quem até hoje não conhece uma pessoa que foi vítima de um golpe? Então acho que precisa passar para as empresas, e as empresas são pessoas, né, são os tomadores de decisão, que isso pode acontecer com qualquer um. Talvez, assim, ó, tudo bem, tem muitas campanhas de marketing e tudo mais, falando da história do storytelling e tudo mais. Mas eu acho que trazer para o mundo do concreto mesmo, do que pode gerar de estrago, você quer ver? Um cardiologista. O que isso tem a ver com tecnologia? Tem tudo a ver, eu já vou explicar. Um cardiologista chega e fala: escuta, você precisa parar de comer fritura, por exemplo. Aí, uma coisa é ele falar, você falar, tá, e saber que você, intelectualmente, que você precisa, mas o teu coração não comprou a ideia, porque é uma delícia comer gordices e frituras, e o teu corpo não está indo em direção a isso. Aí o que acontece? Na hora que você tem um amigo, por exemplo, que teve um pipoco, um perereco e foi parar no hospital por um mal súbito, às vésperas do Natal ou do casamento da filha do filho. E você para pensar e fala: meu Deus do céu, podia ter acontecido comigo, com qualquer um. Aí quando falece alguém, meu Deus do céu, morreu todo mundo, ninguém vai ser vivo dessa experiência chamada vida no planeta Terra. Mas alguém morre, a gente se assusta, porque alguém morreu. Só que isso se a gente está num estado de atenção e presença, e aí eu chego na procrastinação, o quanto isso pode ser aproveitado para a gente rever os nossos conceitos, para estar mais engajado com a vida como um todo. E, obviamente, o resultado, a produtividade no trabalho vai ser uma consequência. Não, mas é muito estímulo. O pessoal que chama para tomar café, para ir fumar e conversar e falar amenidades e tudo mais, como que eu me mantenho focado? Aí eu vou falar do GTD, que é um livro que eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, que é o Getting Things Done, do David Allen. Tem uma dica lá, que é a dica de ouro, que se vocês puderem fazer, já vai agilizar muito, esvaziar os caches e os cookies da cabeça e melhorar o desempenho da máquina, passando lá os antivírus e tudo, que é, em 2 minutos, se eu tenho uma atividade que vai levar menos de 2 minutos, faça já. Antonella, mas tem coisas mais complexas. Então, só que a minha pergunta é, para essas coisas mais complexas, você está inteiro? Ou você está com a tua cabeça e o teu coração? Eu uso sempre o mesmo exemplo, mas enfim, preciso sair daqui e ir no mercado para comprar tomate para a salada que eu vou fazer no jantar. Você já não está aqui? Então, ir comprar tomate no mercado. Você já tirou da cabeça, pôs ali no HD externo, que é um bloco de notas ou na agenda do celular, já esvaziou um tiquinho que seja. Resolver o problema do inventário da minha avó, que ninguém quer mexer no vespeiro, mas alguém da família tem que mexer no vespeiro. É um arquivaço de muitos gigabytes, não sei o que lá. Está documentado, a cabeça já fica vazia. Mandar 5 propostas para os clientes. Qual é a minha sugestão? Não de produtividade exclusivamente, mas de economia energética, para o coração estar mais em paz. Qual é o cliente que é mais tranquilo de ligar? Numa segunda-feira nublada, chuvosa? Pô, é esse cara que eu tenho afinidade, que eu vou ficar feliz dele me falar que a filha já está engatinhando e tudo mais? Eu vou falar com o cara. E não é uma conversinha de, sem essa conexão com aquela pessoa, de legitimamente estar querendo perguntar como é que está a vida da pessoa, para além das negociações comerciais, das tratativas comerciais. A pessoa já vai ficar mais abastecida depois daquela ligação. Para daí ir para os outros e deixar aquele cliente abacaxi azedo de repente, para depois do cafezinho do meio da manhã, que a cabeça já está mais arejada. Então, definam o que é procrastinação.
Uma coisa, isso é tema para outro dia, porque é muita coisa. O que é procrastinação e o que é preguiça? Existe uma diferença. Mas o ponto principal é, se eu estou procrastinando, qual é o meu estado? Eu volto para o mesmo tema que eu considero a massa do pão de ló. Qual é o meu nível, se fosse um termômetro de 0 a 100%, sei lá, de estado de atenção e presença, para eu fazer qualquer coisa que eu estou fazendo. Porque aí, você pega um cara de artes marciais, se ele fica pensando, meu Deus do céu, final da Libertadores vai ser daqui, sei lá, 2 horas. Aliás, o Mengão ganhou, né? Eu não faço ideia. Mas assim, acabou a concentração. Ele não está conectado ali com aquele oponente dele, de como ele precisa fazer os movimentos para poder fazer uma boa luta, não sei se é assim que fala. Mas ela coloca um ponto aí que traz uma reflexão pra gente, que a campanha precisa ser mais direcionada, para você ter mais foco do profissional. Porque o profissional, quando você tem lá, está falando em vendas, né? O mesmo a recepção, né? Quando o usuário final está ali, é muito problema. Então, de repente, para ele, naquele momento, o upgrade do 10 para o 11 é um problema pequeno. Ele fala, isso aqui eu resolvo daqui a pouco, é pequeno. E ele não é pequeno. Talvez porque... Só que o cardiologista, desculpa te interromper, se você não mostra que o nível de triglicérides e colesterol está aumentando, mas ele pensa pode dar muito ruim. Eu acho que a gente também tem que entender um pouco como é a forma como nós vamos incentivar os nossos vendedores a passar essa informação para o mercado. Porque muitas vezes o vendedor entendeu, só que a forma como ele passa a mensagem também tem que ser muito clara e muito objetiva, porque mostrar para ele, sim, você está correndo um risco. É a mesma coisa que o cardiologista. Se você não parar de comer fritura, você vai morrer. Se o cardiologista contar, olha, pode ser que aconteça, não, hoje na questão do Windows, você vai sofrer um ataque hacker. Não é porque a sua empresa é pequena, você vai sofrer. Então a gente precisa também ter um pouco mais acho que ser um pouco mais incisivo na comunicação com o cliente final, porque hoje eu acho que média e pequena empresa não passa na cabeça dele que ele vai sofrer esse ataque. Você vê que com a sua observação, ele já está pensando em fazer uma ação diferente. Sim. Ele já está pensando em fazer uma ação armada. É um marketing mais agressivo. O vendedor falou, não, cara, você vai ter que ter um relatório online. Talvez mostrar cases, né, de empresas que... Não, a gente tem um caso de um vendedor nosso lá do Rio, que ele conversou com uma revenda, cliente dele, estava com um caso, e a revenda, exatamente nessa questão toda que a gente está falando aqui, a revenda conversou com o cliente e o cara resolveu antecipar. Você tem casos e casos, né? Então, o argumento, eu ia comprar no que vem, quer dizer, você vê, resolveu antecipar porque ele entendeu o problema. Né? Eu acho que a ideia de trazer o Antonelli e conversar sobre isso é trazer o tema assim, como não ter a procrastinação. Como evitar a procrastinação, como fazer uma ação mais proativa, entendeu? Então, um exemplo que do cardiologista cai bem, o que você colocou cai bem, o que ele colocou caiu bem. Como policiar, ou seja, como acompanhar todas essas ações e ter o resultado que vocês tiveram, que foi excelente esse ano, entendeu? E ter um resultado maior. E eu acho que é isso. Agora, acho que uma coisa curiosa, você falou preguiça e procrastinação, não é ligado? Não são a mesma coisa. Não, eu digo, não estou falando, não são ligados uma coisa, você procrastina porque você tem preguiça, ou você procrastina porque você está deprimido, eu achei que sempre estava... Olha, assim, preguiça, muitas vezes não se tem a percepção e a motivação de fazer alguma coisa. Então, preguiça, por isso soneca, a gente fica apertando o botãozinho lá de 5 minutos para acordar depois. Mas procrastinar também não é que você não está afim de fazer uma coisa? Então, procrastinação envolve esforço. Envolve, eu sei que eu preciso fazer aquela proposta de 20 páginas e vai me queimar neurônio, vamos dizer assim, vai me tomar energia. Então, eu fico embarricando e deixando para depois, até talvez de repente nos 5 minutos finais, que eu preciso fazer de qualquer jeito, porque daqui a pouco eu tenho que apresentar. Só que a questão da carga energética, daquilo que fica consumindo de energia da gente, o nosso combustível aditivado vai pelo ralo. E aí você perde desempenho, produtividade, concentração. Mas por quê?
tem essa questão do também um hiperestímulo de fazer tudo que é rápido e já tirar da frente, sem a fundamentação que dá trabalho construir a casa de tijolinhos dos 3 porquinhos. A fundação de um prédio. Só que o benefício estratégico se eu olho no benefício de longo prazo, é que nem uma poupança, uma previdência privada, é a mesma coisa. É que nem, você quer ver? Quantas empresas, nós estamos aqui em dezembro, quantas empresas porcionaram 1/12 do seu orçamento para o 13º? 90% não faz isso. Então, aí é um super de um sufoco, aí começa estresse, um monte de Black Friday, queima de estoque, porque eu preciso capitalizar. Não é exatamente esse o termo, mas eu preciso de entrada de capital para daí poder pagar a primeira parcela no dia 30 e depois no dia 20 de dezembro, só que um super de um estresse. A que preço? Então, assim, como é que seria, se a gente falar da questão do autoconhecimento, é igual construir um prédio, e é igual ter uma máquina que fala sozinha, que tem vários equipamentos, que você vai se sentir muito bem resguardado e respaldado. Eu tenho um cliente, ele vai rir de ver isso, vou mostrar para ele, falar, assiste lá que eu falei de você. E aparecem pessoas do mundo tecnológico para mim, eu sou do analógico e a vida está me trazendo para a tecnologia, né? Estou aprendendo muito com isso também, os espelhamentos e tal. Ele falou para mim que o mouse dele, ele custou não sei quanto, e o teclado, ele pagou não sei quanto, o computador dele custou 8, 9 mil reais. Eu, para o meu Google Meets, para os meus atendimentos online, eu não pagaria para o meu uso, tá? Um computador com esse valor financeiro para desembolso. Só que ele disse para mim, ele falou assim, Antonella, eu trabalho o dia inteiro com isso aqui. Tem que ser o melhor mouse, o melhor teclado, aquele que você faz tec, tec, tec e ele é super confortável. Até ele ter me falado isso, eu não tinha a percepção, como uma propaganda de colchão que eu vi também, que um cara pegou e falou assim, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Eu posso não dispor ou não ver valor, ou achar que não vale fazer um investimento de 8 mil reais no colchão, por exemplo, mas o que ele falou tá certo. O travesseiro, a gente passa 8 horas. Aí, o autoconhecimento, pós-graduações e um monte de coisas que demandam um investimento financeiro, só que a nossa máquina, estou falando para fazer terapia? Não necessariamente, mas quantos cursos de autoconhecimento, quanta reflexão a respeito da própria biografia para ajustar a nossa máquina, para passar os antivírus, para os hackers seriam as gripes, as pneumonias, as gastrites, todas as invasões enfim, conjuntivite, alguém passou a conjuntivite para a gente porque o nosso sistema imunológico não estava ok, é a mesma história. Como é que seria cuidar da nossa máquina para a gente poder ter um melhor desempenho? E aí esses funcionários, esses vendedores, essa equipe que está mostrando a importância desses clientes cuidarem das próprias máquinas, como é que seria, no sentido de tangibilizar ali, mostrar o estrago federal que pode acontecer? E como seria o alívio psíquico, emocional, energético, físico? Da pessoa, putz, não tem um 12avos em janeiro para o 13º. Cara, R$1.000 que seja como incentivo, como uma semente que você está plantando de virar o jogo. Olha, nós estamos em dezembro. Como é que seria a experiência? Que fosse R$50 simbólico, numa poupancinha para o caixa do 13º. Vai ver se você não vai. Sobrou um dinheiro em março, eu vou colocar 5 mil ali. Vai ver se você não vai ter uma sensação de alívio, de respirar fundo e falar, agora pelo menos eu tenho 20% da minha primeira parcela do 13º. Vai ver se isso não vai impactar na produtividade e no foco dos líderes que estão mostrando para as equipes como elas abordarem os clientes para cuidarem das suas máquinas. E o quanto essa poupancinha, talvez, que era aí que eu queria chegar na ponte, da poupancinha da manutenção constante. Então, se eu comprei um computador recentemente, como é que seria eu pegar numa poupancinha para mim, R$50 por mês ou R$100 por mês, para atualizações tecnológicas, para daqui não sei quanto tempo trocar de máquina? Para tudo isso, assim como a poupancinha da viagem, a poupancinha da pós-graduação, a poupancinha do se permitir tirar férias.
E uma coisa que a gente percebe também, que entra nesse bate-papo todo, é o seguinte: dentro de uma empresa, por exemplo, se ele não tem lá o planejamento de compra e eu, por exemplo, em vez de ter uma receita de um valor, eu tenho 20% a menos. Se essa atualização do Windows não foi pontuada como prioridade e eu tenho que fazer um corte, ela cortou ela. Então a mensagem não chegou da forma correta, ela entrou na prioridade, ela entrou no corte. Se a mensagem estava da forma correta, ela não entraria no corte. Então, e nós estamos nessa fase das empresas cortando aqui, arrumando ali. Então, o que você colocou, se eu estou mais organizado, eu consigo separar, olha, eu preciso fazer isso aqui bem feito, depois eu faço essa parte aqui. E é isso que a gente precisa levar para o nosso dia a dia. É fazer o básico bem feito. Desculpa, Pedro. Tipo a pirâmide das necessidades básicas de Maslow. É o primeiro degrau da pirâmide. O que adianta, gente, aí, né, falar de propósito, de missão de vida e tal, se eu estou com sono, com frio, com fome e com vontade de fazer xixi? O que adianta? Então, na minha percepção, se tem uma máquina, do mesmo jeito que tem um carro, que eu tenho tranquilidade de saber que o óleo está ok, que o negócio lá do medidor do combustível está ok, e eu não corro risco na rua de parar de repente o meu carro porque não tem combustível. O desgaste, eu penso muito no efeito colateral da não manutenção. E como é que seria reverter esse jogo de fazer uma manutenção constante em tudo aquilo que a gente pode, assim como a história de conscientizar muito mais do que cercear, o porquê é importante a pessoa estar ali no trabalho, estando ali, não ficando entrando em site de compras e tudo mais, desviando a atenção, porque aí a pessoa, é um looping, né? Ela entra em mais pressão, porque a empresa precisa trazer resultados, aí ela vai para lá, mas o coração dela não está lá, mas o corpo está lá, mas a cabeça está em outro lugar, um desgaste federal para todo mundo. E aí se fala muito de procrastinação, mas o quanto essa falta, talvez, de mostrar o benefício de cuidar do músculo, do superar desafios. Aí que eu chego no, puxa vida, vai dar trabalho? Pode dar trabalho. É muito mais fácil ter o fácil. Só que qual é o meu nível de satisfação quando eu consigo fazer uma venda e com essa venda pegar esse dinheiro para fazer uma capacitação, para viajar de férias, trocar de carro, trocar o sofá da minha casa por um sofá, sei lá, de X mil reais que você deita e parece que ele te abraça para você assistir série no final de semana, como gratificação de todo o teu esforço, todo o teu empenho. Porque aí você não tem, vai ficar muito mais atrativo, falar, cara, deixa eu só terminar essa proposta, daqui a pouco eu vou tomar café. Ou até ir para uma salinha sozinho para mandar todas aquelas propostas do que ficar naquela sala com um monte de gente circulando e se sentindo obrigado a interagir com todo mundo, dizendo só um minutinho, tipo naquele negócio da churrascaria, agora não, só um minutinho, daqui a pouco eu falo com você. Aliás, esse negócio é um negócio que nunca funciona, né? Mas essa questão do café, de responder, o café fica até mais gostoso, né? Porque você não toma aquele café pensando, eu tenho que voltar logo para a mesa para responder. Porque você não está no café. Responde com proposta, depois você vai lá e toma o seu café e saboreia ele melhor. Estado de atenção e qual é a dica de ouro? Estado de atenção e presença gera mais produtividade, mais centramento, mais conexão. E como é que eu faço isso? Vocês podem perguntar. Respirando. Suas conclusões, Girão. Bom, falando agora para as revendas primeiro, né? Os parceiros revendas. A gente tem bastante oportunidade aí, né? A gente tem que continuar trabalhando como a gente vem trabalhando, né? Nessa evangelização, né? Nessa informação para o cliente final, e tem muita coisa para fazer. Produto para trocar existe, né? É só a gente, o timing, né, da coisa. Se colocar da forma melhor. Exatamente. Tentar melhorar o approach. E para o cliente prestar atenção, não deixar para depois, porque a coisa, cada dia que passa, a gente já tem quase um mês que terminou, né?
mês. Que dia é hoje? Mês e meio não. Não, 15, 16 dias, hoje é 14, 18 dias, né? Então são 18 dias que os hackers estão lá já estudando como entrar na coisa, né? É um mês e 18 dias. Né? Não, 14 de outubro. Nós estamos no 3 de dezembro. 2, 3 de Ah, dezembro. caramba! Eu achei que eu estava em novembro, gente, perdão. Não. Não, 2 meses e meio. É um mês e meio. Já. Um mês e meio. Ela, a nossa Gente, eu tô terapeuta tá mais perdidaço. antenada, ela tá mais cartec que a Eu gente. tô perdidaço, não, brincadeira. Enfim, então assim, os clientes têm que... É porque até hoje eu não sei se é uma questão, como você mencionou, do 1/12 para o 13º, se é uma questão de orçamento, que eles não têm dinheiro para, o cliente está apertado para fazer essa atualização que é necessária, não consegui identificar isso. Ou se é realmente uma coisa de, não vai acontecer nada. Mas Isso será não que é verdade. será que não Vai faz ficar sentido perguntar? Obviamente, se tem espaço de liberdade de perguntar. Isso é muito delicado. Mas eu você acho. tem que entender o seguinte, o vendedor, ele não tem esse expertise, vamos colocar assim, de virar, ô Nito, dentro do teu orçamento, se houver um corte, você corta o upgrade da Microsoft ou você corta a troca da frota? Pois é. Entendeu? Dentro do seu orçamento para esse ano, se você tiver um corte na receita, você corta a troca do parque de máquina, da troca das máquinas, das 280 máquinas, ou você troca a aquisição do terreno para a próxima filial. Então ele não tem essa articulação dele, esse relacionamento para fazer esse tipo de pergunta. E às vezes o cliente pode até se sentir ofendido, né, com esse tipo de pergunta. Então é muito delicado você entrar nesse mérito do orçamento, né? E claro, por conhecimento histórico, TI, informática é a coisa que fica Mas o por último. objetivo. Administra a verba, ele administra. Tanto ele pode ter excesso de verba em determinado momento, porque sobrou em outros departamentos, e a empresa vem, cara, acelera o investimento em tecnologia, como ele pode falar, opa, segura um pouquinho que nós vamos ter que resolver isso. E tem casos e casos, como a gente já discutiu aqui, o cliente ele não tinha verba para comprar. Não tinha verba para comprar, mas ele tinha verba para serviço. Então ele conseguiu fazer, ele alocou uma verba de serviço, resolveu o problema dele do ano, né? Alocou quantidade de máquinas por um tempo, e ano que vem ele vai trocar o barco, porque ele vai conseguir fazer o orçamento dele. Nossa, mas eu achei, desculpa, eu achei que era tipo necessidades básicas mesmo, a troca dos equipamentos, porque é aquilo que viabiliza a pessoa trabalhar, A né? necessidade básica é o core business da empresa. Você pega, como ele falou, pega uma transportadora. Vamos pegar uma transportadora. Qual que é a necessidade básica do cara? É gasolina. O caminhão e o diesel. É diesel, né? Gasolina, o diesel. Então, assim, ele comprar um caminhão-tanque de diesel ou trocar o computador dele, ele vai comprar o caminhão-tanque de diesel. Infelizmente, Pra viabilizar o negócio. infelizmente é assim. Mas aí, Gerão, eu acho que a gente até deixando também como um recado para as revendas aqui, principalmente revendas, também os parceiros clientes finais. Ele pode ir junto com a HP, e a HP tem uma solução para isso, que é o banco HP. Isso, Ele pode fazer um leasing de 24 a 36 meses, a gente tem soluções dentro da SND, soluções financeiras, só que a gente não precisa pagar isso à vista. Então ele vai ter um desencaixe financeiro agora. E aí vem muito também de sentar, a revenda não está dentro do plano financeiro do cliente final, mas ela pode trazer isso como solução e mostrar, olha, você pode pagar tanto por mês dentro do financiamento, dentro de um leasing com o Banco HP, que hoje tem boas taxas, ou você pode ter lá na frente um problema de um sequestro de um servidor e vão te pedir um dinheiro à vista. E aí você vai ter um desencaixe financeiro e você vai ter um problema financeiro. Fora os outros estragos, Mas você vê que Não, mas até isso para eu tô isso, falando. até para isso a gente entra na seara de treinamento, de orientação, do que ela colocou, do vendedor estar preparado com a mãe. Meu foco é conversar melhor com o meu cliente. Cara, como é que está o seu parque? Entendeu? Então tem máquina para tocar? Cara, não, mas eu não tenho aprovação. Mas se um leasing ajudaria, uma locação ajudaria, entrar com um serviço via FS Rental ajudaria. Então você tem N opções para oferecer para o teu cliente um parcelamento, entendeu? Para ele fazer a aquisição, entendeu? E por isso que o tema era, eu tenho meu nível de conhecimento está baixo, então eu deixo para fazer depois. Sim.
foi o que a gente falou em termos de procrastinação. É tudo a questão de como a gente encaminha as perguntas e a negociação de causa e consequência, né? Exatamente. Então, assim, a questão toda é essa, mas de novo, né? A gente tem um dia a dia corrido. Então, essa é a grande questão interna, né? Como é que a gente consegue, da equipe de vendas, eles são super focados nisso, né? Super bem essa parte de PC lá na SND. Como é que a gente foca para ter uma maior assertividade na venda de PCs, tendo um portfólio tão grande para se vender, e ter uma carteira tão extensa, né? Então essa é a grande questão que a gente internamente... Esse é o segredo. Esse é o nosso segredo. Eu sugeriria Esse é o nosso segredo. mais estado de presença e mais respiração consciente antes de ligar para qualquer cliente. Porque a pessoa, assim, respira, a gente precisa respirar para viver, mas nesse sentido do trazer conscientemente a respiração como se fosse um alimento, um combustível para diminuir e para trazer mais oxigênio para o cérebro, inclusive. Só para não alongar muito, mas na minha experiência de vendas, eu até brinco, né? Vendedor não tem futuro nem passado, só tem presente. Né? Porque o que ele fez, não importa, o que ele vai fazer, ele não sabe o que vai fazer. Então, essa questão toda, a área comercial, principalmente no outro negócio de distribuição, é uma área que é uma dinâmica absurda. Então, as pessoas entram já nos seus métodos de trabalho, etc. Você acaba criando um tipo de situação que, às vezes, o tempo que você está falando, né? Você não consegue encaixar esse tipo de coisa por conta da necessidade que todo dia ele tem que matar um leão. Então, assim, aí essa nosso trabalho, né? No meio do Ledo, a gente ter os facilitadores para que o pessoal de vendas exerça a função dele. Não está preocupado se entregou o produto, não está preocupado se faturou, não está preocupado se recebeu o preço. Então, são esse respiro que você fala, a gente tenta compensar nessa retaguarda. Para ele ser mais produtivo e mais ali. Exatamente, né? Então, cai dentro disso, não é dessa forma como você está falando, mas é um alívio, um respiro, que ele não tem que estar preocupado se o produto que ele vendeu, se ele vendeu, ainda vai chegar, se vai chegar, né? Exatamente. Ele sabe que tem uma pessoa lá que vai estar tomando Cuidado conta disso. que quando entrou, vai avisar se der algum problema. Então, esse tipo de coisa que internamente a gente tenta fazer exatamente para tirar esse ônus a pessoa só ter a preocupação em vender e ter a cabeça dela tranquila para... Gente, isso já alivia um monte. Ledo, quais são as suas considerações finais aí? Vamos fechar. Vamos fechar. Para o mercado, o cliente final, aposta em mais HP. A HP tem soluções completas para o seu portfólio de produtos. Pode ser da máquina de entrada até uma workstation mais parruda para você colocar aí a questão de inteligência artificial, tudo que você precisar da parte de construção, AutoCAD. Contem com a SND. A SND tem também para as vendas e para os clientes finais todas as soluções financeiras possíveis. Não precisa fazer a troca do seu parque 100% à vista. Traz um projeto para a SND, a gente vai estar sempre buscando a melhor opção para o cliente final e para a revenda. E só lembrando aquilo que o Leandro falou, né? Se não tem a máquina no portfólio, você pode configurar a sua máquina e fazer um turnkey, né? CTO, a HP tem bem fácil, né? diversas ferramentas aí que você trabalha com o CTO. A gente tem o Connect também, que ajuda as vendas, os parceiros nas vendas. A SND tem lá a Universidade SND, se você tiver qualquer dificuldade de produtos, entra lá no site da SND, faz os cursos da universidade. Então estamos aqui para ajudar o mercado. Boa. Mais alguma coisa, Girão? Não, só boas vendas. Antonella? Respirem! Que pode ajudar muito na produtividade, estado de atenção e presença, para que todos os objetivos possam ser realizados com combustível Master Blaster, V-Power e o melhor resultado em todas as áreas da nossa vida. E é claro, como flamenguista, eu tenho que brincar, né? Uma Tóquio, né? Não tem mais, né? Não vou falar nada. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelos likes, e acho que nós conseguimos
passar um conteúdo que vai ajudar o usuário final a decidir se faz atualização, que vai ajudar a revenda a produzir um pouco melhor. O conteúdo está disponível no nosso canal. E boa noite, muito obrigado. Obrigado, Antonella, obrigado, Leno, obrigado, Judão, obrigado a toda a equipe que está aí apoiando a gente aí, dando estrutura, conectando todo mundo. E até a próxima. Valeu! Tchau, pessoal.